E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda aula sobre conceitos básicos de biologia. O que é fagocitose? Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. A célula vai englobar uma partícula sólida. Ela vai emitir essas projeções aqui do citoplasma, chamadas pseudópodes, e essas projeções vão envolver essa partícula. É o englobamento, formando esse envoltório aqui, que é chamado fagossomo. Esta organela, chamada lisossomo, vai contém substâncias que vão digerir essa partícula. O lisossomo vai se unir ao fagossomo, formando o que chamamos de vacúolo digestivo. Beleza, galera? Lisossomo se une ao fagossomo, forma vacúolo digestivo. As enzimas são liberadas e digerem essa partícula sólida, essa partícula qualquer. O que não for digerido é eliminado por plasmocitose. Plasmocitose é a defecação celular. Vamos dar exemplo de fagocitose no corpo humano? Tem uma célula, uma grande célula devoradora chamada macrófago. O macrófago vai realizar fagocitose devorando agentes estranhos que porventura entrem no organismo. Certo, pessoal? Vamos agora falar sobre pinocitose. Pinocitose é a obtenção de partículas líquidas por invaginação da membrana plasmática. Nesse caso aqui, a membrana plasmática se invagina, ou seja, ocorre um dobramento para dentro. Olha aqui, galera, olha. Dobra para dentro, formando uma espécie de canal. É por esse canal que a partícula líquida passa. Passou aqui a partícula líquida, ela é envolvida, formando um envoltório chamado de pinossomo. E o lisossomo, contendo substâncias digestivas, vai se unir ao pinossomo, formando também o vacúolo digestivo. Essas enzimas são liberadas e digerem a partícula líquida qualquer. O que não for digerido é eliminado para o meio externo por plasmocitose. Exemplo de pinocitose no corpo humano: células digestivas que realizam pinocitose para obter partículas de lipídios. Partículas líquidas de lipídios. Beleza, pessoal? Ok? Na fagocitose, vai ocorrer a emissão de pseudópodes. Na pinocitose, uma invaginação, dobramento para dentro, formando uma espécie de canal. Ok? Se liguem nesses dois conceitos. Vamos falar agora sobre reprodução assexuada e sexuada. Dois outros conceitos bastante importantes na vida estudantil de vocês. O que é reprodução assexuada? É aquela em que apenas um indivíduo é capaz de gerar descendentes. Nesse tipo de reprodução, galera, não ocorre a união de gametas. Não ocorre. Observe que essa célula aqui, ela por bipartição vai originar duas novas células. É o processo chamado bipartição ou divisão binária. Uma célula origina duas. Reprodução assexuada. Ela não vai precisar de outra. Não vai ocorrer a união de gametas. As células originadas, elas são geneticamente iguais à célula-mãe. A célula que as originou. Se liguem nisso. Reprodução assexuada. Existem outros tipos de reprodução assexuada. Mas no momento basta que vocês vejam esse aqui, só para vocês terem uma noção. Reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, é preciso que haja a união de gametas. Geralmente, um indivíduo precisa de outro para que essa reprodução ocorra. Então, nos animais, o gameta masculino, chamado de espermatozoide, se une ao gameta feminino, chamado de óvulo. Em certas plantas, o gameta masculino, chamado de célula espermática, se une ao gameta feminino, chamado de oosfera. É importante salientar que nesse tipo de reprodução, o indivíduo formado, ele vai ter metade dos cromossomos do gameta masculino e metade dos cromossomos do gameta feminino. Metade do papai, metade da mamãe. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre conjugação. Conjugação é a troca ou transferência de material genético entre dois seres vivos. Observem aqui essas duas células, elas vão trocar materiais genéticos. Uma vai transferir material genético para outra, pessoal. É a troca ou transferência. Tradicionalmente, para alguns autores, é considerado um tipo de reprodução sexuada.
para outros não é considerado. Por quê? Porque, por definição, a conjugação é simplesmente troca ou transferência de material genético, tá? Pode ser realizada entre protozoários, entre bactérias, aqui duas células conjugantes, realizando esse processo. Outro conceito bastante importante é o de leucócitos. Leucócitos são as células responsáveis pela defesa do organismo. São elas que defendem o corpo contra agentes estranhos. Um exemplo de leucócito é o neutrófilo. Neutrófilo é um fagócito, porque vai realizar fagocitose, devorando o agente invasor. Outros dois conceitos bastante importantes nos estudos de vocês é o de autótrofos e heterótrofos. Autótrofos são aqueles que fabricam seu próprio alimento. Para isso, pessoal, vão utilizar material inorgânico para formar material orgânico. Um exemplo de processo realizado pelos autótrofos é a fotossíntese, realizada por plantas, algas. É na fotossíntese onde a planta vai reagir gás carbônico e água, absorver luz para que ocorra essa reação. A luz vai ser absorvida por um pigmento verde chamado clorofila e dessa reação vai ser produzido composto orgânico rico em energia. Composto orgânico aqui é a glicose. Liberação de oxigênio, produção de água. Beleza? Essa é a fotossíntese, realizada pelos autótrofos que fabricam seu próprio alimento. Reagem compostos inorgânicos, produção de composto orgânico. Ok? Se liguem nesse conceito, importante, tá? Aqui a planta absorve gás carbônico, libera oxigênio, utiliza a luz do sol. Certo? Heterótrofos dependem do consumo de material orgânico previamente formado, pessoal. Então, os heterótrofos vão buscar o alimento na natureza, no ambiente. Um exemplo de processo realizado pelos seres heterótrofos é a respiração celular. Respiração celular realizada tipicamente pelos animais, por exemplo. Então, vejam só, mas professor, planta realiza respiração celular? Se liguem nisso, realiza, tá? Planta também realiza respiração celular. Os seres autótrofos produzem seu próprio alimento, mas precisam consumi-lo. Então, no consumo é realizado respiração celular para consumir o que foi produzido, no caso das plantas, nesse exemplo aqui, a planta por fotossíntese produziu composto orgânico, rico em energia. Para que esse composto seja aproveitado, ela vai realizar respiração celular, para consumir o que produziu na fotossíntese. Certo, pessoal? Mas, de todo modo, os seres heterótrofos, os heterótrofos, vão depender única e exclusivamente do material orgânico já previamente formado. Isso é importante que vocês saibam. É muito importante que vocês saibam essa diferença. Então, aqui o porquinho buscando o alimento no ambiente. Aqui é a equação, pessoal, da respiração celular. Glicose, aqui o composto orgânico rico em energia, reage com oxigênio, formando gás carbônico, água e liberando energia para a sobrevivência daquele organismo. E observem aqui que na respiração o animal obtém oxigênio, absorve o oxigênio, elimina o gás carbônico. Beleza? Deixem o joinha, não esqueçam de deixar o joinha, se inscrevam no canal, compartilhem. Valeu, forte abraço!